O padre ministrava a missa dominical. No entanto, esta vez não conseguia desenvolvê-la com a fluidez acostumada, porque sua concentração não se focava nas palavras inspiradas por Deus, mas sim pela linguagem corporal de cada um dos fiéis. Pois descobriu que as ofertas recebidas na última cerimônia religiosa efetuada no meio da semana, foram roubadas. O mesmo havia acontecido após a que foi realizada no domingo passado. Lamentavelmente, cada um desses fiéis eram os principais suspeitos, pois ninguém além deles haviam entrado no templo. Nenhuma pessoa estranha tinha assistido às cerimônias no decorrer daquelas 2 últimas semanas. Olhando todos e cada um dos fiéis, estava a sua preocupação sobre este fato, e no momento de entregar a hóstia, ele disse ao fiel que, segundo sua visão, tinha mais cara de suspeito: Eduardo, preciso falar contigo quando a missa acabar. O fiel ficando com o amém na boca, pois em vez dessas palavras, esperava que o sacerdote diria: o corpo de Cristo obviamente, só se limitou a receber na sua boca a hóstia, e a acenar com a cabeça em sinal de confirmação enquanto se perguntava: o que será que ele deseja de mim? Eduardo teve que ficar para conversar com o padre, mas antes quem fez isso foi Dona Nancy. Inquieta pela evidente desconcentração e falta de foco da palavra divina, que manifestou o padre Raul naquele dia. Estou preocupado, filha, pois as últimas 2 ofertas da missa foram roubadas. Escute, Eduardo que está aqui à minha frente, pode saber algo sobre isso. Que o Pai Celestial me perdoe pelo que vou dizer. Mas não se esqueça que ele saiu da prisão há cerca de 1 mês para roubar em uma loja, que fica perto de sua casa. Depois de desejar-lhe uma semana feliz, a mulher se despediu e, em seguida, apareceu Eduardo e perguntou: o que quer falar comigo, padre? Filho, não quero ser um julgador por aparência nem nada, mas preciso te perguntar: o que você sabe sobre as ofertas que os fiéis deixam na missa? Estão aí, disse o interrogado apontando com o dedo indicador da mão esquerda a cesta de ofertas. Não me refiro a estas, mas às que desapareceram nas 2 últimas missas. Padre, consegui ouvir o que disse a essa senhora Nancy, e me permita dizer que não corresponde a ninguém me julgar desta maneira. O grande juiz supremo é Deus, não se esqueça. Mas quem sabe se não foi você que roubou e está culpando os outros? Sinto muito, padre, mas eu não sei nada. E se eu soubesse, eu não diria. Pois não sou um dedo duro. Com sua licença, eu vou indo. Que o senhor tenha uma boa tarde e que tenha sorte para encontrar o verdadeiro ladrão. Meu filho, conheço o seu caso, mas não me baseio nele. Que Deus me perdoe se eu pequei em não cumprir com o 8º mandamento. Mas a verdade é que eu sinto que falsos testemunhos foram levantados contra mim através de sua pessoa, padre, gritou Eduardo abandonando a casa paroquial. Naquela noite, Raul decidiu levar o dinheiro para seu dormitório para o proteger. Por isso, o colocou embaixo de seu travesseiro e dormiu com sua cabeça sobre ele. Mas na manhã seguinte, ao despertar, ficou estupefato quando viu que as ofertas dos fiéis não estavam onde ele havia guardado. Então, olhando ao seu redor, ele deu um salto de sua cama assustado ao perceber que a porta e a janela estavam abertas. Sem dúvida há um ladrão entre nós, disse ele. Superado o susto, o padre Raul decidiu interrogar cada pessoa que frequentava o templo para obter o máximo de informações possíveis sobre os acontecimentos, e assim ele fez. Por exemplo, no confessionário, onde ele ouvia as declarações sacramentais, ele aproveitou para perguntar se alguém havia desrespeitado o 7º mandamento. Você roubou algo há pouco tempo? Ele interrogou uma suspeita. Não, padre, nunca roubei nada. Eu lhe asseguro perante Deus. Se eu fizesse isso, não teria a menor dúvida de confessar. Por que está me perguntando isso? O sacerdote aproveitou para contar o que ocorria na igreja, com riqueza de detalhes. Por isso eu o noto desconectado nas cerimônias, padre. Por minha parte, posso dizer que todos são suspeitos, exceto eu. Porque hoje eu me confessei e agora tenho que me comportar bem. De qualquer forma,
se eu conseguir saber de algo mais exato, não tenha a menor dúvida de que eu lhe contarei tudo. E assim passaram em fila para confessar todos os suspeitos a quem o presbítero, indiferente ao incumprimento dos outros mandamentos, que não fossem o sétimo, perguntava: Filho de Deus, além do que me relatou, está se esquecendo de algum pecado por aí? Você não cometeu roubos? Por Deus! Não roubei. Como isso acontece? Respondeu um fiel surpreendido. Filho, a cleptomania é um impulso irresistível para roubar. Não se preocupe, lembre-se que Deus, em sua infinita misericórdia, tudo perdoa. Para ele não há acepção de pessoas. O sacerdote, percebendo que o consultado mostrava sinais de ser honesto, o deixou em paz e fez os mesmos comentários que havia feito para os outros. Em outras confissões, ele obteve melhores resultados, como a de uma senhora que frequentava as missas há muito tempo. Ele a viu metendo as mãos na cesta de ofertas, para acariciar as moedas e cédulas. Dá para perceber que ela gosta muito do dinheiro, às vezes ela mesma estende a mão para receber e depois depositar na cesta. Ela é filha de pais muito pobres. Tenho razões suficientes para acreditar que ela é a culpada. Não acho que eu esteja descumprindo o 8º mandamento, pois quero ajudar a igreja para que essa ovelha perdida retorne ao nosso rebanho, pensou o padre. Padre, nunca roubei nada na minha vida e nunca irei roubar. Não tenho ideia como fazer isso nem se quisesse. Mas, suspeito que possa ser alguém de um círculo mais fechado formado pelos sacristãos ou os coroinhas. Já se sabe de vários casos como este no mundo inteiro, disse a senhora se defendendo. Depois destes tipos de diálogos, todos os confessados abandonaram o templo para divulgar o rumor na comunidade da igreja, e até mais além de suas fronteiras. De maneira que na próxima missa, cada assistente estava sabendo o que ocorria no templo. Por isso, desde o início, ninguém estava atento à palavra do Senhor e, em vez disso, eles se olhavam constantemente. Sem dúvidas o culpado é aquele rapaz que não veio hoje, pensou um dos fiéis na missa. Mas como o padre o tratou mal, talvez por isso ele não veio, ele continua o pensamento. Eu acho que é essa mulher que está com a cesta. Só se preocupa de receber nosso dinheiro e nem se importa com o resto da missa. Pensou outro membro da cerimônia religiosa. Acho que todos esses padres são ladrões, comentou em voz baixa uma jovem mulher. A missa acabou e o padre desta vez não quis interrogar ninguém, porque já estava cansado de tanto procurar o ladrão. Então, desta vez, deixou tudo nas mãos a Deus, sabendo que não era necessário esconder nada dele, pois o Senhor, ao final das contas, é quem tem a primeira e última palavra. Altíssimo Pai Celestial, venho até você, em frente a esta cesta, não por amor ao que ela contém, porque bem a sua palavra, não se pode amar a dois senhores. Meu Pai, por que está sumindo o nosso dinheiro? Não faço isso por amor ao dinheiro, mas sim pelas vítimas do incêndio ocorrido ontem. Então os abençoe, meu Deus. Depois de uma longa oração, onde pedia em prol mundo inteiro, mas sobretudo encontrar o ladrão, foi à sua cama para dormir, deixando a cesta mãos de Deus. Depois que acordou, ele foi direto até a cesta para tirar o dinheiro e contabilizá-lo. Mas ele ficou horrorizado, ao ver o cesto vazio. O desmaio foi inevitável ao observar que esta vez, além disso, faltavam os castiçais de ouro junto às suas velas. Quando finalmente recuperou a consciência, seus olhos saltaram de espanto, ao se dar conta de que agora faltava o grande crucifixo de prata. Ele visitou todos os cômodos da igreja em busca de alguma pista, até que descobriu a pá e a vassoura de Jaime, o sacristão. Então pegou o celular para fotografar as evidências que demonstravam sua presença no templo. Depois da missa, ouviu-se a voz de Jaime dizendo: "Sacristã, sacristã, o padre Raul está aqui desmaiado, em frente ao altar." Mas ao perceber que o padre estava em pé exclamou: "Já se recuperou? Vim para realizar a limpeza e te vi desmaiado. Por isso fui em busca de ajuda, e fora da igreja encontrei a sacristã." Bela forma de encobrir o crime, pensou padre Raul, e depois continuou: "O que faz a sacristã aqui agora?"
Ela não deveria estar de visita na casa de seus pais? Preciso realizar investigações mais profundas para começar a montar o quebra-cabeças. Não sou um detetive especializado, mas já sei. Instalarei hoje mesmo uma câmera de vigilância, completou ele em seus pensamentos. Raul não disse aos presentes que esta vez não haviam roubado só as ofertas da igreja, mas também os castiçais, as velas e o crucifixo, para surpreender na próxima oportunidade um deles ou os dois. Quando os suspeitos foram, ele saiu de compras, e voltando pela noite, instalou a câmera de segurança conectada ao seu celular. Até horas altas da noite, ele estava revisando o vídeo, mas não apareceu nada. Até que cansou e foi dormir. Quando acordou na manhã, foi ao templo. E saltando de alegria ao encontrar que tudo permanecia como havia deixado, exclamou: "Obrigado, meu Deus!" E de imediato disse: "Sem dúvida, esse ladrão sabe que instalei uma câmera de vigilância e por isso não apareceu. Mas em breve descobrirei a verdade." O padre continuou investigando para chegar ao culpado, mas não conseguiu mais resultados, o que fez com que ele ficasse desanimado. Por causa da câmera, passaram-se 6 dias sem que o ladrão se apresentasse. Até que uma manhã, depois de uma longa noite, Padre Raul encontrou a igreja sem ofertas, cálices, relicários, estátuas, quadros. Era como se o ladrão tivesse se recuperado de sua longa ausência. Santo Deus! Mas agora ele não vai conseguir escapar, disse ele. Em seguida, pegou seu celular e revisou o registro de vídeo para perceber que havia um homem, cujo rosto estava coberto por um capuz. Ele ampliou a imagem, mas por mais que tentasse, não pôde ver o rosto do sujeito. O pai não conseguiu reconhecer a identidade do ladrão. Apenas concluiu que não era alguém assistir à missa, pois comparou graças às gravações das missas, a estrutura corporal dos fiéis com a do suspeito e nenhuma era parecida. A única coisa que se sabia, era que aparecia todas as noites nos vídeos de vigilância, rezava, e depois roubava descaradamente. Com o tempo, a igreja ficou praticamente vazia, só permaneceram os bancos, e por mais que trouxessem crucifixos, candelabros, velas, estátuas e quadros, estes acabariam sendo furtados novamente, por isso não fez questão de substituí-los. Padre, deixar este caso nas mãos das autoridades competentes? Recomendou uma fiel depois de uma confissão. Filha de Deus, hoje de alguma forma eu acharei o culpado. Após algumas horas o padre olhou o celular, mas acabou pegando no sono. Quando acordou, ele observou imediatamente o registro das imagens em seu celular, pois bem sabia que seria vítima de um novo roubo. Foi assim que o homem de encapuzado apareceu mais uma vez. Então, pausou o vídeo e realizou uma aproximação na imagem no momento em que o homem rezava no banco. Mas não observou nada que poderia servir para identificar o suspeito. Ele nunca tinha visto aquela pessoa antes. Por mais que ampliasse a imagem, não conseguia ver o rosto com claridade, pois o capuz o impedia. Ele verificou cada detalhe do seu corpo, mas de repente, identificou algo. Ele não podia acreditar. E assim foi o impacto que ao observar o anel de ouro com pedras preciosas no dedo anular direito, o mesmo usado por ele durante 10 anos, o fez desmaiar novamente. Ao tomar consciência, se deu conta que faltava quase tudo. Por causa disso, olhou seu celular e constatou que em todo esse tempo, o ladrão era ele mesmo. O padre não saía de seu estado de espanto, e após descobrir a verdade, se declarou culpável ante os olhos de Deus. Na missa seguinte, o padre Raul disse ao final a todos os fiéis: "Queridos filhos de Deus, todos vocês sabem que fomos vítimas de gravíssimos roubos e devo confessar-lhes que sou eu o único culpado por isso." Estas palavras provocaram murmurações em todos. Mas não é o que vocês estão pensando, já que eu não fiz isso de forma consciente. Você está dizendo que o mal o manipulou? Questionou uma fiel. Não, irmã. Isso é produto de um sonambulismo que apareceu em minha vida, depois de ter vivido isso na minha infância, e que se caracteriza precisamente por realizar alguns roubos. Isso não tem tratamento médico,
mas sabemos que se pedirmos a Deus para me ajudar, sairemos vitoriosos. Amém, exclamou a multidão em uma só voz. Com a força da oração, o padre rapidamente obteve melhoras, e em 3 dias, durante o sonho, pensou ter se lembrado onde estavam todos os objetos roubados. Estavam na loja paroquial. Ao despertar, o padre dirigiu seus passos àquele lugar, para verificar que efetivamente o dinheiro, os crucifixos, os candelabros, as estátuas, até a água das flores, graças a Deus, estavam escondidos ali. Assim, a igreja recuperou todos os seus pertences materiais, tornou-se a mesma de antes e seus fiéis mais devotos antes já foram. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história do homem que levou sua esposa cega para a beira do precipício, a largou lá, e depois foi surpreendido, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.